Bem, amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo ao universo da matemática, muito bem-vindo a mais essa aula, de raciocínio lógico, essa aula de matemática que nós vamos fazer voltados para a ESA. É isso mesmo. E você que está assistindo aqui a gente pelo YouTube e tem uma galera também assistindo a gente pelo Instagram, sejam muito bem-vindos, meu querido Alfartano, minha querida Alfartana. Eu acho, viu, diretor, que dá para baixar um pouquinho aí, sem pegar o... Aí baixa um pouquinho aqui também. Bom, nós vamos trabalhar uma série de questões. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Para quem não segue a gente ainda nas redes sociais, @PedroEvaristo, né? Inclusive, a primeira questãozinha que nós vamos fazer aqui é justamente atendendo a pedidos, né? Teve uma aluna que perguntou com relação a número primo. Professor, como é que eu identifico que um número é um número primo? Então, esse ponto, conversar com vocês sobre esse tipo de questão é importantíssimo. A gente ter esse feedback. Tem muitas questões que nós vamos trabalhar hoje que são atendendo a pedidos. Tem gente que pediu dica de trigonometria, tem hoje. Dica de geometria, tem também. Dica com polinômios, com equação. Você sabe fazer encontrar quais são as raízes de uma equação do segundo grau, bater o olho e já dizer a raiz é essa, essa e essa? Você sabe fazer isso? Bom, então eu te convido a vir através da nossa aula de hoje, ver essas dicas bem legais, essas dicas bem bacanas, porque olha, a matemática, lembre-se bem, a matemática ela forma melhores hábitos de pensamento e habilita você a usar melhor a sua inteligência. Olha, a matemática, gente, ela é como se fosse uma ginástica cerebral. Talvez na época do colégio não disseram pra gente pra que a gente estava aprendendo matemática. Esse talvez seja um grande lance. Diretor, só gira aqui um pouquinho a linha de novo, que quando tu mexeu ficou desalinhado. Pronto, beleza. Bom, então o que acontece? A gente percebe que muita gente não sabe por que aprendeu matemática, por que aprendeu raciocínio lógico. Por que você tem que aprender? Às vezes a pessoa diz, professor, mas eu vou ser policial. Ah, professor, mas eu vou ser um sargento do exército. Ah, professor, eu vou ser médico. Por que você está aprendendo raciocínio lógico? Por que você está aprendendo matemática? Porque a matemática, o raciocínio lógico, forma melhores hábitos de pensamento e habilita você a usar melhor a sua inteligência. Ela é como se fosse uma ginástica cerebral. No momento que você desenvolve o teu poder cognitivo para matemática, para raciocínio lógico, você fica muito melhor em outras matérias. A tua facilidade de aprender, de reter conteúdo, de, inclusive, mais da frente, reter comandos, reter informações importantes para a tua profissão, você vai, naturalmente, aplicar com o raciocínio lógico. Não é que você vai pegar, eu já escutei gente dizendo assim, professor, eu vou ser policial, aí na hora que eu for prender alguém, o suspeito vai dizer, pois diga primeiro o teorema de Pitágoras. É óbvio que não é assim, não tem nada a ver com isso, mas é o hábito de pensamento, é o desenvolvimento cognitivo que nós temos, que é isso que a gente tem que buscar. Então, é esse desenvolvimento que a matemática nos propicia, porque a matemática, o raciocínio lógico, ele acelera os impulsos nervosos através das nossas ligações sinápticas e facilita o trabalho dos neurotransmissores. É isso aí. Então, a matemática, ela potencializa o nosso cérebro. Então, a primeira questãozinha que nós vamos fazer, para você que está nos acompanhando pelo Instagram, se você quiser o material, lá no nosso canal, né, no nosso canal do YouTube tem um link para poder você baixar o material. São 24 questões que nós vamos fazer nessa tarde. Os primeiros ali 40 minutos, né, diretor? Os primeiros 40 minutos, mais ou menos, nós vamos transmitir aqui, 40 minutos, 50 minutos, nós vamos transmitir por essa live que a gente também está fazendo no Instagram. Quer dizer, você que está pelo Instagram, depois quiser pode migrar lá para o YouTube e continuar assistindo, porque tem inclusive como ver as questões e tem como acompanhar o que a gente está compartilhando aqui na tela da mesa digitalizadora para você.
tá bom? Então, deixa eu dar aqui um salve aqui para quem está nos acompanhando, está nos assistindo aqui. Ah, rapaz, eu posso acompanhar também o Instagram aqui pelo meu celular, né? Então é o seguinte, nós temos aqui Capitão Nascimento, olha aí, tá com a gente. Boa sorte, bom senhor. Pedro Goulart, temos aqui Rian que está com a gente, Wilker também aí na monitoria, valeu demais, né? Temos aqui, quem mais aqui com a gente? Muita gente aqui acompanhando, né? Vovô do Arruda, Nathanailson, show de bola, tamo junto. Então, muita gente boa com a gente aqui acompanhando. Já vou pedir para você dar aquele like campeão, aquele like esperto, aquele like maroto, para a gente poder começar com aquela energia boa. Beleza? Tamo junto, para o alto e avante. Olha aí, o pessoal já se manifestando. Um forte abraço a todos vocês, que será o nosso tema da aula de hoje. Olha, Emanuel, nossa aula de hoje, ela tá repleta de coisas legais. Nós vamos começar falando de quê? Nós vamos falar de números primos, nós vamos falar de divisão proporcional, tem também questões de geometria plana, temos questões de trigonometria. Olha, tem muita coisa legal. Nós temos também questões de quê? Além de divisão proporcional, temos a questão de equação do primeiro grau, equação do segundo grau, equação do terceiro grau, polinômios, como a gente identificar uma questãozinha de polinômios, geometria plana, temos a parte de trigonometria e aí a gente fecha com essa partezinha de trigonometria que tem muito a ver com a parte de sequência. Bom, então, sem mais delongas, vem comigo que o negócio aqui é pouco papo e só sucesso. Vem comigo para a tela, diretor. Bom, aqui na tela nós temos o seguinte, eu vou falar sobre números primos. O que são os números primos? Você sabe o que são números primos? Diz aí para mim no nosso chat. Diz para mim o que é um número primo. Bom, muita gente diz que um número primo é o número que ele é divisível por 1 e por ele mesmo, não é verdade? Vem comigo aqui na tela, enche aqui também. Muita gente diz que o número primo é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo, não é assim? Mas vamos raciocinar. O número 10, por exemplo, 10 é primo? 10 é primo? Não, 10 não é primo. Mas muita gente diz que o número o número primo é divisível por 1 e por ele mesmo. Mas o 10 é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, era para ele ser primo. Ah, Pedro, é porque é somente por 1 e por ele mesmo. Ah, melhorou, mas ainda continua errado. Olha só, o número 5, ele é um número primo? O número 5 é um número primo. Mas olha só, o número 5, ele não é divisível somente por 1 e por ele mesmo. O número 5, ele é divisível por 1, por 5, por menos 1 e por menos 5. O 5, ele tem 4 divisores. Olha só que interessante. O número 5 tem 4 divisores. Ele é divisível por 1, por menos 1, por 5 e por menos 5. Então a regra, ela não é só isso. A regra do número primo é o seguinte. Um número natural, ele é primo quando ele possui 2 divisores naturais e diferentes, onde um é o 1 e o outro é ele mesmo. Caramba, Pedro, por isso que eu sempre pensei que o número 1 era primo. Por exemplo, muita gente pensa que o 1 é primo. O 1 é primo? Não. Por quê? Porque ele não tem 2 divisores naturais e diferentes. Ele só tem um único número divisor. Olha só, o número 1, ele só tem um divisor natural, que é ele mesmo. Para ser primo, ele tem que ter 2 divisores naturais e diferentes, onde um é o 1 e o outro é ele mesmo. Ah, então vamos lá. Então o que acontece? Todo número de cara, todo número que, tirando 2, todo número que for par, morreu, já não é primo. Então, por exemplo, 2, 4, 6, 8 e 0, terminou em 2, 4, 6, 8 e 0, já não é primo porque é divisível por 2, beleza? Exceto o próprio 2, que é o único número que é par e é primo, tá certo? O único número que é par e é primo. E Pedro, que mais? Terminou em 5, 0 ou 5 é múltiplo de 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35 já não são primos. Então o que acontece?
Qual é a regrinha que, inclusive, uma aluna veio me perguntar no meu Instagram, @PedroEvaristo, né? Você que ainda não segue a gente lá, @PedroEvaristo, segue a gente. Então é o seguinte, a aluna veio me perguntar o seguinte, professor, eu vi num material seu que se o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8 e 5, ele já não é primo. É isso mesmo. Terminou em um desses daí, exceto o próprio 2 e o 5, o resto não é primo, beleza? Agora, quando é primo, ele acaba tendo que terminar em 1, 3, 7 ou 9. Presta atenção, é aí onde foi a dúvida da aluna. Professor, se terminar em 1, 3, 7 ou 9 é primo? Não. Eu disse que se for primo, vai terminar em 1, 3, 7 ou 9. Isso aqui é raciocínio lógico. É como se eu estivesse fazendo assim, ó. Se uma pessoa nasce em Alagoas, então ela é brasileira. Se ela nasce em Alagoas, ela é brasileira. Ou seja, todos os alagoanos são brasileiros. Tem algum alagoano aqui com a gente hoje? Com certeza deve ter, né? Então é o seguinte, ó. Todos os alagoanos são brasileiros. Se é alagoano, então é brasileiro. Mas agora pergunta, se a pessoa é brasileira, ela é alagoana? Claro que não. Se a pessoa é alagoana, quer dizer que ela é brasileira, mas se ela é brasileira, não quer dizer que ela seja alagoana. Se ela é brasileira, ela pode ser, por exemplo, cearense, pode ser paranaense, pode ser paulista, carioca, baiana. O fato é que se ela é alagoana, ela é brasileira, mas se ela é brasileira, não quer dizer que ela seja alagoana, beleza? Então, o que eu estou dizendo? Que se o número é primo, então ele obrigatoriamente termina em 1, 3, 7 ou 9. Mas se ele terminar em 1, 3, 7 ou 9, não quer dizer que ele seja primo. Ah, Pedro, entendi. Então vamos lá. Se você quiser, você que está assistindo a gente pelo Instagram, quiser ver as imagens que a gente está colocando aqui agora, acompanha também, se quiser, transfere, né, lá para o YouTube. Nós estamos no canal do YouTube, diretamente no canal do YouTube do AlphaCom, transmitido aqui. A gente está fazendo aqui uma live ao mesmo tempo que a gente está gravando esse material para os alunos, beleza? Então vamos lá. Volta ali, vai para a tela, o diretor. Seguinte, olha só, eu coloquei essa série de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos colocar os números até 60. De cara, eu escrevi de 1 a 60. E aí, o que eu faço para identificar? Pedro, tem fórmula para eu entender que um número é primo? Não, não existe fórmula para determinar se o número é primo. O que existe? Existe como você eliminar quando o número não é primo. Aí sim, é muito fácil eliminar. Por exemplo, sempre que aparece um número muito grande, eu vou te dar logo uma dica, hein? Sempre que aparece um número grande em prova, você já sabe de uma coisa, esse número não é primo. Quando ele bota um número muito grande, porque para provar que ele é primo é difícil, mas para provar que ele não é primo é muito fácil. Por que é fácil? Porque quando o número, para começar, ele é par, ele já não é primo. Terminou em 2, 4, 6 ou 8, e 0, morreu, já não é primo. E se terminar em 5, é múltiplo de 5, também não é primo. Então é muito fácil verificar quando o número não é primo. Também posso ver se ele é múltiplo de 3, se ele é múltiplo de 7, se ele é múltiplo de 8, e aí vai. Então vem comigo aqui na tela. Olha só, você que está acompanhando aqui na tela, você pode ver, o número 1, ele não é primo. Aí eu posso, a partir de agora, eliminar todos os pares depois do 2, porque o 2, ele é primo. Então o 4 não é primo, 6, 8, 10, e aí vai. Eu posso eliminar todos os primos, 12, 14. Então rapidamente você elimina todos os pares, então já morreu todos os pares. Depois o que você faz? Eu vou eliminar logo de cara todo múltiplo de 3. 3, 6, 9, 12 já foi eliminado, 15, 18, aí depois tem o 21, 24, 27, 30, 33. Então você elimina todos os múltiplos de 3, tá bom? Agora você vai eliminar os múltiplos de 5. 5 é o único que termina em 5 que é primo. Você vai eliminar o 15, 25, 35, 45, 55, porque os outros terminados em 0 já foram eliminados, beleza? Para quem está acompanhando pelo Instagram, eu estou mostrando aqui um quadrozinho interativo bem bacana
que está fazendo tudo aqui, tudo que eu estou falando, tá certo? E aí você tem o quê? Perceba que eu já eliminei rapidamente. Agora, os múltiplos de 7, o único múltiplo de 7 que falta eliminar é o próprio 49. O que é que acontece? Todos esses números que restaram são primos. Então, todos esses números que restaram são números primos. Beleza, bom demais. Bom, então, vamos para a questãozinha que a gente colocou. Diz o seguinte: dos números a seguir, aponte o único que é um número primo. Gente, o que acontece? Eu botei aqui item A, B, C, D, E, e eu disse que o número, marque qual o único item que apresenta o número primo. Aí vem o seguinte, o item A diz 875. Opa! 875? Eu vou escrever aqui para poder você que está acompanhando pelo Instagram conseguir também entender. Eu pedi para você apontar qual era o único item que era primo. Aí eu tenho aqui 875, 398, 777, 213 e temos aqui o 277. Só um desses é um número primo. Então, o que acontece? Qual é a dica? Né? Qual é a dica? Você não vai tentar provar quem é primo. É muito mais fácil você tentar eliminar os que não são primos. Como é que eu faço isso, Pedro? De cara, se ele é par, ele já não é primo. Opa, 398 é par, então já não pode ser primo. O único número que é par e primo é quem? É o 2. Então 398 morreu, já não pode ser o número primo. Terminou em 2, 4, 6, 8 e 0, morreu. Que mais? 875 também morreu. Por quê? Porque se ele terminar por 0 ou 5, ele é múltiplo de 5, então já não é um número primo. Show de bola? Bacana. Aí tem esses três números aqui, 777. Quando eu somo os seus algarismos, 7 mais 7 mais 7 dá 21. E existe uma regra de divisibilidade do 7 que é muito fácil, que é só o seguinte, você sempre soma os algarismos e se a soma dos algarismos gerar um número que é múltiplo de 3, esse número será múltiplo de 3. Por exemplo, 7 mais 7 mais 7, 21. Eu pergunto, 21 dá para dividir por 3? Dá. Então 777 dá para dividir por 3. E se ele dá para dividir por 3, morreu, ele já não é um número primo. Ah, Pedro, então isso aqui funciona para um número bem grande? Se eu tiver aqui o número 91.560, por exemplo. Será que esse número aqui dá para dividir por 3? O que é que você faz? 9 mais 1 mais 5 mais 6. Ora, 1 mais 5 dá 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 9, 21. Ponto. A soma desses algarismos deu 21. 21 dá para dividir por 3? Dá. Então, 91.560 também daria para dividir por 3. É muito fácil. 213. 2 mais 1 mais 3 dá 6. 6 também é divisível por 3. Moral da história. Se esse número é divisível por 3, esse é divisível por 3, esse é par e esse termina em 5, já provei que eles não são números primos. Então, o único que pode ser um número primo, certamente é o 277. Você vê que ele não é par, não é divisível por 3, não é divisível por 5, não é divisível por 7, não é divisível por 11, nem por 13, nem por 17, nem por 19. A propósito, você não precisa testar todos. Quando você pegar, nesse caso, como eu já eliminei 4, só sobrou ele, claro que a resposta tinha que ser ele. Mas se eu tivesse que fazer o teste, você não precisa testar todos. Quando você chegasse aqui mais ou menos no número 13, que eu divido, dá aproximadamente 16, pouco, pronto, já acabou, porque o próximo já vai dar um resultado menor do que ele. Então, ele não é um número primo. Beleza? Então, ou melhor, eu já entendo que ele é um número primo, porque ele não vai ter mais nenhum divisor. Massa, né? Portanto, vem comigo aqui na tela. Resposta correta vai ser o item E. Vamos para a próxima questão.
Olha que questãozinha legal, para você que está acompanhando a gente no Instagram também vai conseguir acompanhar. Eu quero que vocês aprendam a fazer questões de cabeça. Você sabe a diferença de álgebra e aritmética? Olha, tem gente que gostou. Gente, uma maneira de você que está no Instagram participar facilmente, aperta esse coraçãozinho aí, que eu vou vendo de longe aqui, o celular tá longe, eu não consigo ler mas os coraçõezinhos eu consigo ver que tá interagindo, eu tô sentindo aqui a energia de vocês também, beleza? Bom, então é o seguinte, você sabe a diferença entre álgebra e aritmética? Álgebra, gente, é toda vez que a gente usa letra para representar número. Na hora que eu uso uma equação, um sistema, função, quando você monta um sisteminha, quando você usa letra para representar número, isso é álgebra. E no colégio, a gente foi muito estimulado a fazer tudo por álgebra. Ah, tem que montar a equação, encontre o x, faça isso. Mas muita gente não foi estimulada a desenvolver a aritmética. Professor, e o que é aritmética? Aritmética é quando eu só trabalho as operações básicas da aritmética. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. E muitas vezes, pessoal, a questão fica muito mais fácil quando eu faço por aritmética. Então, eu vou convidar você a gente fazer para que a gente faça essa questão agora de cabeça, bem rapidinho. Você vai ver como a questão fica fácil. Vem comigo. Vamos lá para a leitura da questão. Em determinado quartel, uma gratificação de R$ 2.400, presta atenção, hein? R$ 2.400 será dividido entre 3 militares que mais se destacaram em um determinado evento. A parte que caberá a cada militar é diretamente proporcional ao tempo de serviço prestado ao Exército. Sabendo que André tem 3 anos de serviço aqui, né, homenageando meu amigo André Arruda, sabendo que André tem 3 anos de serviço, Bruno, 4 anos e Carlos tem 5 anos, né? Então veja bem, determine quanto coube ao militar que ficou com a maior quantia. Bom, vamos lá. Vou fazer essa questão de cabeça. Tem uma animaçãozinha bacana que eu vou mostrar para quem está assistindo pelo YouTube, tá? Mas você vai fazer primeiro aqui comigo de cabeça. Vamos lá. Quanto é o dinheiro todinho que eu tenho para distribuir? R$ 2.400. Diz aí para mim no chat. Eu vou dividir esses R$ 2.400 em quantas fatias? Diz para mim, em quantas fatias eu vou dividir os R$ 2.400? 3 fatias? Não. Eu não vou dividir em 3 fatias. Eu vou dividir em 12 fatias. Como assim, Pedro? Como assim? Peraí. Gente, é de cabeça, ó. Peraí. André, você serve ao Exército há 3 anos, então você vai ficar com 3 fatias do bolo. Você trabalha há 4 anos, Bruno, então você vai ficar com 4 fatias do bolo, né? Homenagem ao meu amigo Bruno Carvalho, né? O grande fera da física, né? Então, 4. E Carlos, você, né? Cazé, você trabalha há 5 anos, então olha aqui, 5 fatias do bolo para você. Então, de cabeça, quando eu tenho que dividir em partes proporcionais a 3, 4 e 5, é como se eu pegasse tudo e dividisse em 12 pedacinhos. Você fica com 3, você fica com 4, você fica com 5. São 12. Então, vamos fazer de cabeça comigo. 2.400 dividido por 12, 200. Então, cada fatia do bolo vale 200. O André vai ficar com 3 fatias do bolo, não é? Pois toma aqui, André. 3 fatias de 200, 600. Bruno, você trabalha há 4 anos, então você vai ficar com 4 fatias do bolo, 800. E o Carlos, que trabalha há 5 anos, vai ficar com 5 fatias do bolo. 5 de 200, resposta 1.000. Que ele perguntou quanto coube ao militar que ficou com a maior quantia. Resposta, vem comigo na tela, item B. Bacana? Vamos repetir isso aqui? Para quem está assistindo pelo YouTube, eu vou mostrar para vocês uma animaçãozinha bem bacana.
Diretor, tá na tela, né? Então é o seguinte, André, você trabalha há 3 anos, então você vai ficar com 3 fatias do bolo. O Bruno trabalha há 4 anos, então vai ficar com 4 fatias do bolo. E o Carlos, que trabalha há 5 anos, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 fatias do bolo. Ora, perceba que eu vou pegar os 2.400 e dividir em 12 fatias, que dá R$200 para cada um. Ora, R$200 significa o quê? R$200 é o número de fatias que eu tenho nesse bolo. Ou melhor, R$200 é o tamanho da fatia que eu tenho nesse bolo. André, você trabalha há 3 anos, então 3 fatias de 200. Portanto, veja aqui comigo, o André aqui vai receber 600, porque são 3 fatias. Já o Bruno vai ficar com 4 fatias do bolo, só que 4 fatias de 200 dá quanto? 800. E, finalmente, o último, que é o Carlos, vai ficar com 5 fatias, portanto, ele vai ficar com 1.000. Olha aí, simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Bom, Pedro, entendi aqui como é que eu faço de maneira aritmética. Mas como é que eu faço essa questão de maneira algébrica? Ou seja, como é que eu faço essa questão de maneira formal? Olha só o que é que eu vou fazer. Olha o que a questão está dizendo, que o André está para 3, assim como o Bruno está para 4, assim como o Carlos está para 5. Ou seja, é diretamente proporcional. Ó. O A está para 3, o B está para 4, o C está para 5. E o total, que é A mais B mais C, A mais B mais C, 2.400, está para quem? 3 mais 4 mais 5, que é igual a 12. Portanto, quando você divide, ó, 2.400 por 12, 2.400 por 12 dá quanto? 200. Ah, Pedro, então A está para 3 é igual a 200, B sobre 4 é igual a 200 e C sobre 5 é igual a 200. Como eu só quero o C, eu vou pegar só o que recebeu mais. C sobre 5 é igual a 200. O 5 está aqui dividindo, passa para cá multiplicando, portanto eu tenho o quê? 1.000. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Delícia, bom demais. Pedro, e teria outra maneira? Sim, teria uma outra maneira. Essa é a segunda maneira. Nós já fizemos uma maneira de cabeça. O que é que eu posso fazer também? Eu posso dizer assim, olha, A está para 3, B está para 4, C está para 5, e todo mundo é igual a uma constante. Porque quando a grandeza é diretamente proporcional, a razão é constante. Então é como se eu estivesse dizendo que o A é 3K, porque ó, o A sobre 3 é igual a K, o B sobre 4 é igual a K, então o B é igual a 4K. E o C sobre 5 é igual a K, então o C é igual a 5K. Então quando eu digo que eu vou dividir coisas em partes proporcionais a 3, 4, 5, é como se eu dissesse que o A vai ser 3K, o B 4K e o C 5K. Ao invés de eu montar desse jeito aqui, eu posso montar assim. Beleza? Ó, você pode montar desse jeito, que é a mesma coisa. Agora, eu sei que o total do dinheiro, o A mais o B mais o C juntos, é 2.400. Ah, Pedro, se o total é 2.400, então é como se eu estivesse dizendo assim, o A é proporcional a 3, então são 3 fatias do bolo. O B é proporcional a 4, 4 fatias do bolo. O C é proporcional a 5, 5 fatias do bolo. E tudo dá 2.400. Moral da história, 3 mais 4, 7, mais 5, 12. As 12 fatias vão ser iguais a 2.400. Cada fatia é igual a 200. Aí eu encontro o tamanho da fatia. Você percebe que foi o que nós fizemos de cabeça. De cabeça é muito mais fácil, galera. Muito mais fácil. Então o que acontece? O C vai ficar com 5 fatias do bolo. E cada fatia do bolo é 200. Portanto, 5 vezes 200 quer dizer que o Carlos vai receber 1.000. Show de bola, não é verdade?
Legal, hein? Gente, a matemática, ela é óbvia apenas para os olhos preparados, né? Lembre-se que o óbvio não é óbvio para todo mundo. E o nosso objetivo aqui é justamente isso. É trazer você para esse óbvio. Transformar o óbvio em óbvio para todo mundo. Porque vocês já perceberam como tem aquelas questões que alguém faz e diz: caramba, que questão fácil, como é que você conseguiu? E aí outra pessoa olha para a mesma questão e diz: nossa, que questão difícil, como é que você conseguiu? Então, uma pessoa enxerga uma questão achando que ela é super difícil e outra pessoa enxerga a mesma questão dizendo que ela é fácil. Mas ela é fácil para quem está com a mente preparada para enxergar as coisas. E eu convido você para vir com a gente nessa jornada rumo ao desenvolvimento do teu conhecimento, tá bom? Fica com a gente, vamos lá. Agora, eu vou fazer uma questãozinha que caiu na prova da ESA de 2017, bem boazinha, bem em cima disso que nós estamos trabalhando agora. Vem comigo na leitura. Uma herança de R$ 193.800 será repartida igualmente entre 3 herdeiros, em partes diretamente proporcionais às suas respectivas idades, 30, 35, 37 anos. O herdeiro mais velho vai receber quanto? Gente, olha que bacana, que questão top para a gente fazer exatamente como a gente aprendeu agora de cabeça. Olha só, ele disse que ele tinha uma herança. Gente, nós vamos fazer de cabeça, tá? Quanto é o valor da herança? 193.800. Vamos fazer aqui de cabeça, ó. Aqui eu só vou mostrar o que eu tô pensando. Não tô, né? Não estou fazendo conta, eu estou só mostrando para você o que eu estou pensando. Veja bem, eu disse que eu vou pegar esse dinheiro, 193.800, que é a herança, e vou dividir de forma diretamente proporcional às idades de 3 pessoas, 3 herdeiros. Pedro, então eu vou pegar os 193.800 e vou dividir em 3 fatias? Eu vou dividir em 102 fatias. Pedro, por quê? Porque ele disse que uma das pessoas tem 30 anos, o outro tem 35 e o outro tem 37. Então significa, você, Dennis Gleison, que tem 30 anos, vai ficar com 30 fatias do bolo. Você, Saljene Stokleides, que tem 35 anos, vai ficar com 35 fatias do bolo. E você, Emine Glauce, que tem 37 anos, vai ficar com 37 fatias do bolo. Então eu vou pegar esse bolo e vou dividir em 102 fatias. E não em 3, mas em 102 fatias. Então se eu pegar esse 193 e dividir em 102 fatias, cada fatia vai dar 1.900. Né? 1.900. Isso aqui, se fosse 190 mil dividido por 2, daria isso aqui. Então, o que acontece? Veja bem, quando eu divido aqui, você vai ter 1.900. Então, o que eu vou fazer agora? Né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e dizer aqui, como ele disse aqui na questão, que o herdeiro mais velho vai receber quanto? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, só fazer a continha aqui para confirmar, né? Se você tem aqui 193.800, é isso. Dividido em 102, nós temos 1.900, é isso mesmo. E vezes 37. Por que vezes 37? Porque ele disse que ele quer saber quanto que o herdeiro mais velho vai receber. E o herdeiro mais velho tem 37 anos. O que é o 1.900? É o valor de cada fatia do bolo. Como essa tem 37 anos, ela vai ficar com 37 fatias de 1.900. Portanto, fazer esse produto vai dar simplesmente 70.300. Portanto, a resposta, vem comigo na tela, a resposta vai ser o item B de bola. Olha aí.
Então, claro que foram continhas um pouquinho maiores, mas foi uma questão que nós fizemos completamente de cabeça aqui. Foi só realmente rabiscando para poder a gente fazer essa conta, beleza? Bom, então vamos lá agora para uma dica muito legal sobre fazer equação do segundo grau. Vocês já devem ter aprendido a fazer equação do segundo grau usando aquela famosa equação de Bhaskara, né? Faz o delta, né? Faz o delta, aí b ao quadrado menos 4ac, que é o discriminante, aplica na equação de Bhaskara x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, encontra as duas raízes e se substitui, não é assim? Só que eu vou ensinar para você uma técnica diferente para você fazer uma equação do segundo grau. Professor, essa aula tá muito top, cheia de dicas para ganhar tempo na prova. Gente, é isso. Prova de concurso, ela tem que ter um ganho de tempo, né? Ela tem que ter um ganho de tempo realmente. Vou colocar mais para cá, porque vai aproveitar um pouquinho mais o espaço. Bom, então é o seguinte. Queria que você entendesse como é que eu bato o olho numa questão e já sei as raízes de uma equação do segundo grau. Vou pegar, inclusive, essa questão aqui. Toda vez que você tem uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, toda vez que eu tenho uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, eu sei que a soma das raízes dessa equação é sempre menos b sobre a. E sempre o produto das raízes dessa equação é sempre c sobre a. Vocês sabiam disso? A soma é sempre menos b sobre a e o produto é c sobre a. Diretor, afasta aqui um pouquinho essa para acompanhar também com a gente aqui. Bom, o que acontece aqui? Se você tem, né? Se você tem esse, deixa eu colocar mais para cá que já dá. Então é o seguinte, ó. Se você tem uma equação do segundo grau, a soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a, beleza? Agora a questão é, e se eu tenho uma equação do tipo ax ao quadrado, mas esse a é 1. Se esse a é 1, a soma das raízes vai ser simplesmente menos b. E o produto vai ser simplesmente c, tudo bem? Então, quando você tem que o a é 1, a soma das raízes sempre é menos o b. E o produto das raízes é o próprio c. Então, isso vai fazer com que eu ganhe tempo na hora de pegar uma equação do tipo x ao quadrado menos 8x mais 15 é igual a zero. Olha só, então quanto é a soma das raízes aqui? Quanto é a soma das raízes aqui? Menos b, só que o b é menos 8. Então aqui vai ser quem? 8. E o produto das raízes é c, que é 15, sobre a, que é 1. Então olha só, pensa comigo, diz aqui no chat, você que está nos assistindo ao vivo, diz aqui no chat dois números que eu multiplico e dá 15. Pensa, diz aí para mim, dois números que eu multiplico e dá 15. Vamos ver aqui o pessoal participando aqui no chat. Dois números que o produto dá 15. Sempre pense primeiro no produto e depois na soma, tá certo? O segredo é pensar primeiro no produto. Dois números que o produto dá 15. Quais são? 3 e 5. Pronto, já me disseram aqui, 3 e 5. Se o produto é 3 e 5, exatamente, ó. Se o produto é 3 e 5, agora você testa na soma. 3 mais 5, 8. Então o produto é 3 vezes 5, 15. E a soma, 3 mais 5, 8. Moral da história, eu já sei que as raízes dessa equação vão ser quem? 3 e 5. Acabou a questão. Simples assim. Massa? Então, sempre para poder você encontrar esses resultados, é só você pegar e colocar dessa forma. Só você colocar dessa forma aqui. Bom,
Vamos aqui. Ah, rapaz, agora tá bacana aqui. Ainda tem um detalhezinho aqui, é que realmente quem tá acompanhando no Instagram ainda tem um detalhe, né? O Instagram tem um detalhezinho que a câmera, ela tá invertida, né? Então quem tá assistindo aqui, tá assistindo invertido. Era interessante depois que a gente colocasse a câmera frontal, apontada pro professor, e aí a gente vai acompanhando no nosso celular aqui, fica melhor, né? Inclusive eu posso aqui, né? A câmera está estranha, né? Tá invertida, né? Bom, deixa eu dar uma ajustada aqui para melhorar as coisas para os alunos. Aqui. A gente esqueceu desse detalhezinho. Ó, aproveitando aqui para você dar uma olhada aqui no nosso estúdio, ó. Aqui nosso diretor. Aí, rapaz. Beleza, né? Bom, vou inverter aqui a câmera para poder vocês poderem acompanhar agora sim, né? Porque aí eu vou colocar. Show de bola, garotinho, né? Agora tá massa. Show? Massa. Pronto, agora tá invertido. Quem faz ao vivo, né? Gente, é isso aí. Então, estamos fazendo aqui ao vivo, eu tô... Pronto, agora tá massa. Valeu. Show, Lucas. Valeu demais. Valeu, mano. Manuel, olha, seguinte, né? O bom foi que meu cabelo ficou aparecendo ali bem em cima da câmera ali. Bom, gente, então é o seguinte, vamos lá, vamos voltar aqui para nossa questãozinha. Ele perguntou, então, ele deu essa equação do segundo grau, x ao quadrado menos 8x mais 15. Quem estava acompanhando, eu sei que a soma das raízes é sempre quem? Menos b sobre a, portanto 8, que é menos o b sobre a, e o produto é c sobre a, tá bom? E aqui ele perguntou quanto é a média aritmética das raízes. Mas que é a média aritmética? É simplesmente somar as raízes e dividir por 2. Portanto, a soma dá 8, dividido por 2, 4. Pronto, tá aqui a média aritmética. E a média geométrica? A média geométrica é a raiz quadrada, é o produto das raízes e tira a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de quem? De 15. Então, no caso, vou escrever aqui, ó. Quem é a média geométrica? Enquanto que a média aritmética é a soma das raízes dividido por 2, a média geométrica é a raiz quadrada do produto dessas raízes, portanto, raiz de 15. Beleza? Bom, então a gente tem essa ideia muito rápida para poder a gente encontrar. Então a resposta será 4, a média aritmética, e a próxima questão pediu a média geométrica das raízes, portanto, raiz de 15. O que você está percebendo? Eu não preciso encontrar as raízes para encontrar a média aritmética ou a média geométrica dessas raízes. Dá para a gente poder matar muito rapidamente, beleza? Bom, agora, a próxima questão vai ter um nível mais alto. A próxima questão nós vamos fazer o quê? A próxima questão é uma equação do terceiro grau. E a equação do terceiro grau, pouca gente tem, digamos assim, familiaridade com ela. Pouca gente tem familiaridade com a equação do terceiro grau. Então vamos lá. O que é que acontece? Veja que na equação do primeiro grau, a soma das raízes é menos b sobre a. O produto das raízes de duas em duas é c sobre a. Tudo bem? Acontece que quando eu tenho uma equação do terceiro grau, olha só o que acontece. A equação do terceiro grau ela vai ser ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Presta atenção. Olha só, o que eu vou fazer? A soma das raízes da equação do terceiro grau, saiba que é a mesma coisa, menos b sobre a. Então, se eu somar as raízes de uma em uma, vai dar menos b sobre a, assim como a soma daqui é menos b sobre a. Se eu pegar o produto das raízes de duas em duas, ou seja, o x' com x duas linhas, o x' com x três linhas,
o x duas linhas com o x três linhas, ou seja, pegar as raízes de duas em duas. Porque se é uma equação do segundo grau, eu tenho duas raízes. Mas se eu tenho uma equação do terceiro grau, eu tenho três raízes. Então eu posso pegar essas raízes somando de uma em uma, dá menos b sobre a. Somando de duas em duas, dá quanto? C sobre a. Agora vem um detalhe. Se eu multiplicar essas três raízes, quanto é que vai dar? Menos D sobre A. Então, olha só o que acontece. Eu tenho essas relações que eu preciso saber para uma prova com polinômios. Uma prova como é o nível da ESA. Né? Opa, ficou bem a conta aí. Para quem está acompanhando aí no Instagram, deu para ver bem na continha aqui, né? Essa medida. Bom, gostei de ver, Wanderson. Agora a matemática ficou linda, gostei. Né? Felizes aqueles que se divertem com problemas que educam a alma e elevam o espírito. Uma salva de palma na matemática, né? Cara, dá vontade de bater palma para matemática, coisa linda, né? Maravilhosa. Que se você ainda não vê a beleza da matemática, os encantos da matemática, vem com a gente, vem facilitar a tua vida, porque olha, é bacana demais. Então, veja só o que acontece. Ele botou uma equação que era o seguinte, ó, x ao cubo, copiar, com relação à equação x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Deixa eu ver se pegou tudinho aqui. Tá? Então ele colocou x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6 com raízes reais x', x duas linhas e x três linhas. Responda às questões. Qual a média aritmética dessas raízes? Ora, o que é a média aritmética? É você somar as raízes, soma as raízes e divide por 3. Só que vamos fazer o seguinte, vamos lembrar, quanto é a soma das raízes? O problema nesse tipo de questão é que as pessoas pensam que vão ter que encontrar as raízes. Não, meu jovem gafanhoto. Você não vai precisar encontrar as raízes. O que você precisa saber? Que a soma das raízes é menos B sobre A. Quem é o A? O A é 1. O B, menos 2. O C, menos 5. O D, 6. Então, a soma das raízes é menos B, 2, sobre A. Quanto é o A? 1. Então, a soma das raízes quanto é? 2. Acabou. Agora eu quero a média aritmética. Soma os 3 e divide por 3. 2/3. Portanto, a resposta é o item A. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Caramba, que questão fácil! Mas ela é fácil para você agora que sabe resolver usando essa técnica de que a soma das raízes é menos B sobre A, sempre, até inclusive para a equação do segundo grau. Olha que delícia, bom demais, tá bom? Vamos lá. A próxima questão perguntou, qual é a média geométrica dessas raízes? Gente, a média geométrica é a raiz cúbica. Quando é uma média geométrica de dois números, é a raiz quadrada do produto desses números. Quando é uma média geométrica, é a raiz cúbica do produto desses três números. Se fossem 4 números, era a raiz quarta do produto desses 4 números. Então é muito fácil. Média geométrica de 2 números, raiz quadrada do produto dos dois. Média geométrica de 3 números, raiz cúbica do produto dos 3 números. Beleza? Bom, acontece que nós aprendemos agora há pouco que o produto dos 3 números é menos D sobre A. E quem é o D? O D quem é? 6. Então é menos D, menos 6, sobre A, que é 1. Portanto, raiz cúbica de menos 6. Pedro, pode ter raiz de número negativo? Gente, não pode ter raiz quadrada. Não pode ter raiz de índice par. Mas raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima de número negativo não tem problema, tá bom? Então, a raiz cúbica de menos 6, que tanto faz o menos estar aqui dentro, como o menos está aqui fora. Menos raiz cúbica de 6, que é a nossa resposta. Vem comigo para a tela. Resposta item D de
doido pela matemática. Caramba, que legal, né? Que bacana. Ora, um salve aqui, deixa eu ver aqui, pessoal participando aqui, Tiago aqui pedindo para deixar a live salva. Olha, não vai ficar salva? Olha aí, estão dizendo que boa notícia, vai ficar salva a nossa live. Show de bola, é isso aí. Deixa a live salva, várias pessoas pedindo para a live ficar salva. Gente, que legal, que bom que vocês estão gostando. Chega com a gente. Olha, quer uma dica para aprender matemática? Quer uma dica? Repetição. O que faz a gente aprender qualquer matéria, quer aprender direito, quer aprender português, quer aprender xadrez, quer aprender língua estrangeira, meu amigo, repetição. Repetição, repetição, repetição. Esse é o segredo da retenção. Para você reter o conteúdo, manter o conteúdo, tem que ver. Por isso que tem gente que assiste uma aula, cara, que aula legal, aula maravilhosa, professor, que coisa linda, mas depois nunca mais vê. E aí, automaticamente vai esquecer. Então, tenha paciência com você mesmo, saiba que o processo é de aprendizado, mas a gente tem que praticar, tem que repetir, tem que rever. Então, uma ótima coisa para você fazer é reveja essas nossas aulas. Bacana? Então, show de bola, é isso mesmo, alô você, né? Paulo, né, tá aí com a gente, Arlan, Sabrina, show de bola, Dri, tamo junto, vamos lá. Agora, olha essa questão, meu querido alfartano, que está se preparando para a ESA, veja bem essa questão que caiu na prova, que disse assim, a prova de 2016, que diz assim, o conjunto solução da equação tal é... Então, olha o que é que acontece. Olha só o que acontece de bacana. Ele mostra pra gente a seguinte situação. Ele mostra uma equação, vou apagar isso aqui, tá bom? Vou apagar. Foi. E ele mostra uma equação, que eu vou botar bem aqui, que diz assim. X ao cubo, olha que massa, ó, menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6. Bom, o que acontece? Ele está querendo que você encontre essas raízes, só que a questão já está te dando os itens com essas raízes. Então, o que você vai fazer de cara? Eu sei que o mais fácil é começar pensando no produto dessas raízes. Quem é o produto dessas raízes que nós aprendemos? Menos D sobre A. Ou seja, menos D, quem é o D? 6 sobre A, 1. Então, o produto dessas raízes vai ter que ser quanto? Menos 6. Então, nós vamos pegar os itens de cara e vamos verificar qual é aqueles que o produto vai dar menos 6. Então, eu sei que a soma das raízes tem que ser menos 6. Então, o que vai acontecer? Você que está aqui olhando, vem comigo aqui nas questões, ó. Olha aqui os itens. Veja que esses produtos, o produto tem que dar menos 6. Se o produto é menos 6, o que vai acontecer? Ou você vai ter um número negativo e 2 positivos, ou você vai ter 3 números negativos. É a única... Se todos forem positivos, o produto é positivo. Se todos forem negativos, o produto dá negativo. Se você tiver 2 negativos e um positivo, o produto dá positivo. Então eu tenho que tentar analisar rapidamente para eliminar os itens. Vem comigo para a tela. Olha só, no item A tem menos 3, menos 1 e menos 2. Tem 2 negativos, menos com menos dá mais. Então eu já sei que o item A está errado. Porque eu tenho que ter só um negativo e 2 positivos para que o produto fique negativo. O item B também tem 2 negativos e um positivo. Já está falso o item B. O item C tem menos 3, 1 e 2, pode ser. E menos 2, 1 e 3, pode ser. E o item E, todos são positivos. Então, se todos fossem positivos, o produto seria positivo. Então, gente, olha só o que acontece. Nós estamos na dúvida se a resposta ela é menos 3, menos 1 e 2 ou é menos 2, 1 e 3. Acontece que a soma das raízes, vamos lá, se eu fizer o produto das raízes, olha só, se eu fizer o produto das raízes, colocar
se eu fizer a soma das raízes, quem é a soma das raízes? Menos B, 2, sobre A, que é 1. Então, se a resposta for o item D de dado, nós vamos ter as respostas menos 2, 1 e 3. Veja bem, ó, se eu pego esses três números e somo, menos 2 mais 3 dá 1. 1 mais 1, 2. Bateu. Já no caso do item C, a resposta era menos 3, 1 e 2. Se eu somar aqui, ó, o que acontece? 0 não bate com a soma. A soma das raízes tem que dar 2, que é menos B sobre A. Portanto, vem comigo na tela, tá errado o item C. Claro que a resposta é o item D. Então, o item D, eu sei que a soma das raízes vai ter que dar 2. Veja que a soma desses três números está dando 2. E o produto das raízes tem que dar menos D sobre A. Ou seja, menos 6. E note que esses números, menos 2 vezes 1 vezes 3, está dando quanto? Menos 6. Então, você vê que ele bate no produto e bate na soma. Perceberam que eu não tive que fazer nenhuma fórmula mágica para encontrar essas raízes? É muito mais inteligente eu testar essas raízes que eu já tenho à minha disposição, não é isso? Massa! Então, gente, ó, saber técnicas para ganhar tempo em hora de prova, isso é fundamental. Olha quantos e quantos minutos nós economizamos para resolver essa questão. A mesma coisa acontece numa prova de 2015. Olha lá, eu estou pegando várias questões de provas anteriores e mostrando como é que a gente mata em poucos segundos a questão. Uma equação, claro, aqui eu estou explicando a questão, demora um pouco mais, que eu estou explicando, conversando, mas na hora da prova, rapidamente, ela fica muito mais rápida. Vem comigo. Vem para a tela. Uma equação polinomial do terceiro grau que admite as raízes menos 1, menos 1 meio e 2 é... Gente, olha só o que ele está falando aqui pra gente. Eu sei que a soma das raízes, nós aprendemos agora há pouco, que a soma das raízes, se eu pegar a soma das raízes, ela vai ter que dar menos B sobre A. Então, o que acontece? Se eu pegar a soma das raízes de 1 em 1, essa soma tem que dar menos B sobre A. Então, ele disse, aponte o item que corresponde à soma das raízes. Então, que corresponde a... Ele disse que quer que as raízes sejam menos 1, que mais? Menos 1 meio e 2. Aí o que você vai fazer? Você vai somar esses números aqui e ver quanto é que dá. Será que essa soma vai ter que dar menos B sobre A? Então, quando eu faço essa soma, vamos lá, menos 1, menos 1 meio, mais 2. Vou somar. O que é que eu faço aqui? Vou tirar o MMC, que é 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes menos 1, menos 1. E 2 dividido por 1 vezes 2 vai dar 4. Então, olha só o que acontece. A soma vai dar 1 meio, tá certo? A soma vai dar 1 meio. Se eu somar menos 1, mais menos 1 meio, mais 2, eu posso entender que isso aqui é 1 meio. Então, se essa soma tem que estar dando 1 meio, a soma dá 1 meio, o que é que eu entendo? Olha só, essa soma, quando eu peguei aqui menos 1, mais menos 1 meio, mais 2, isso aqui deu 1 meio. Se eu comparar com isso aqui, ó, significa dizer o quê? Que eu vou ter um B igual a, só olhando para cá, o A vai ter que ser 2, que é o denominador, e o B vai ter que ser menos 1. Tá certo? Então já tenho aqui o A e tenho o B. Agora, o que acontece? Se eu pegar a soma dessas raízes de duas em duas, o x1 com o x2, o x1 com o x3,
e o x2 com o x3, isso aqui, de 3 em 3, vai ter que dar C sobre A. Então, vamos lá. Vai ficar menos 1 vezes menos 2. Olha, gente, existem outras formas de você fazer isso aqui, tá? Existem outras formas de você fazer isso aqui. Vou mostrar para você como fazer sem fórmula nenhuma, a princípio, só entendendo essa situação aqui. Então, você pode fazer o quê também, ó? Aí vai ficar o mais o menos 1 vezes o 2 e mais o x2, o menos 1 vezes 2 e mais o menos 1 meio vezes 2. Né? Quando você faz isso aqui, você vai encontrar que resultado, né? Menos 1, vou colocar aqui o vezes 2 fora. Bom, aqui você ia encontrar menos 1, menos com menos dá mais, então vai ficar 1 meio. Esse aqui vai ficar menos 2. E esse aqui vai ficar menos 1. Menos 1. Então, fazendo essa soma aqui, vai ficar 1 meio menos 3. Então, dá menos 5 meios. Então, fazendo essa continha aqui, isso aqui dá menos 5 meios. Se esse aqui dá menos 5 meios, quando eu somo isso aqui, significa o quê? Que o C vai ser menos 5, ó. O C vai ser menos 5. Então, já sei que eu tenho que procurar que o A é 2, que o B é menos 1 e que o C é 5. Tá bom? E aí, você já pode, vem comigo aqui na tela, já dá para dar umas eliminadas aqui, ó. Você tem que o A, ó, o item A tá errado, esses daqui, todos o A tá sendo 2, beleza. O B tem que ser menos 1, todos esses daqui, o B é menos 1, ó, não muda. E o C é igual a menos 5, ó. O C é igual a menos 5 aqui e aqui. Então, esses daqui estão falso e falso. A resposta ou é o item B ou é o item E. E eu sei que o produto das raízes é igual a quem? Menos D sobre A. Então, se eu pegar menos D sobre A, eu vou pegar menos 1 vezes menos 1 meio vezes 2. E quando eu coloco isso aqui, ó, menos com menos dá mais, dá como se fosse 2 sobre 2. Ou seja, por que eu deixei o denominador 2? Porque eu já sabia que o A ia ser 2. Então, o D vai ser igual a menos D sobre A. Então, o A é menos 2. Ó. Cuidado que o produto é menos D sobre A. Como o produto deu 2 sobre 2, então é porque o D tem que ser menos 2 para poder ficar menos D sobre A. Daí, eu consigo entender que a resposta correta é o item E. O professor, essa questão ficou grande. Tem uma maneira de ficar mais fácil? Tem também. Tem uma maneira de ficar mais fácil ainda. Tá bom? Tá resolvido aqui? Tá. Mas vem comigo. Teria como eu resolver essa questão de uma outra maneira aqui. E como é que eu podia fazer? Ó? Aqui foi para a gente poder aplicar essa regra que a gente tinha visto. Mas toda equação do segundo grau, se eu pegar x menos o x' vezes o x menos o x duas linhas vezes x menos x três linhas, isso aqui vai ter que dar zero. Ó. Sempre que eu pegar x menos x' x menos x duas linhas, x menos x três linhas, isso aqui vai ter que dar a resposta. Como ele já está dizendo que as raízes são menos 1, então menos 1 mais 1 vezes a segunda raiz, menos 1 meio. Então, menos 1 meio dá mais 1 meio vezes. E se eu pegar x menos 2, que é a terceira raiz, isso vai ter que dar zero. Agora você vai desenvolver isso aqui, esse com esse, você vai fazer o processo distributivo. Quando você desenvolver isso aqui, que vai dar um trabalhinho maior também, vai acabar ficando assim, ó. Quando depois você multiplicar todo mundo por menos 2. Quando você desenvolver isso aqui, você vai encontrar as raízes assim, ó. x3 menos 1 meio de x ao quadrado menos 5 meios de x
menos 1. Quando você tirar o MMC ou multiplicar todo mundo por 2, aí vai ficar 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 5x menos 2 é igual a 0. Pronto, está aqui a nossa equação do segundo grau. Os dois caminhos são trabalhosos, são braçais, né? Mas mesmo assim a gente fez da maneira mais simples, tá bom? Que é, uma é você fazer x menos x linhas, x menos x duas linhas, x menos x três linhas. Desenvolve esse produto, vai ter que fazer distributivo, esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes esse. Desenvolveu isso aqui, aí depois vai fazer vezes esse daqui também. Aí vai dar uma continha bem grandinha e você vai chegar. Eu, particularmente, prefiro fazer a questão dos testes, de fazer o produto das raízes e ver qual é o item. É porque aqui ficou grande porque eu fui tentando deixar claro para vocês o passo a passo. Mas na hora da prova é muito mais simples, é muito mais rápido, porque você sai eliminando os itens, tá bom? Porque eu estou tentando fazer uma solução que dê para você que está acompanhando pelo Instagram, acompanhe com tranquilidade, mas se a gente estivesse fazendo aqui só pelo YouTube, a gente estava fazendo as contas, riscando na própria questão aqui. Na própria questão eu ia fazendo as anotações e você ia conseguir acompanhar mais facilmente. Inclusive, daqui a pouquinho a nossa live está terminando, não é isso, diretor? Daqui a pouquinho a nossa live está terminando já. Eu vou me despedir, inclusive, agora de vocês, porque senão ele vai encerrar de uma vez. Então eu vou preferir dar essa encerrada aqui com vocês logo de cara. E aí, se você quiser acompanhar o restante da nossa aula aqui, que tem umas dicas muito preciosas que a gente ainda vai falar de geometria, então vai lá pro YouTube, vem com a gente, vem continuar essa live com a gente, que tá muito bacana, tá muito gostoso. Gostei demais da energia de vocês, você que está nos acompanhando pelo Instagram do AlphaCom, um prazer, uma satisfação. Aproveita, segue a gente lá no nosso Instagram também, @PedroEvaristo, vamos te receber muito bem, estamos sempre junto para o alto e avante. Valeu, até lá no YouTube. Muito bem, meu querido, agora continuando aqui comigo diretamente aqui, com relação a essas questõezinhas, vem comigo aqui que eu vou falar sobre essa questão do grau do polinômio, tá bom? Vamos lá. Vem comigo aqui na tela, por gentileza, diretor. O grau do polinômio tal. Gente, essa questão ela é exatamente a questão já do produto, ó. Você não vai fazer esse vezes esse vezes esse. Você não precisa desenvolver tudo isso até chegar no polinômio final. O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente, né? Você vai simplesmente entender aqui. Se esse polinômio é um polinômio de grau 1 e você multiplica por um polinômio de grau 2, o que é que vai acontecer? Esses dois aqui vão se transformar num polinômio de grau 3. Se você pega um polinômio de grau 3 e multiplica por um polinômio de grau 1, vai gerar um polinômio no total de grau 4. Então, o que que vai acontecer? O que você tem que fazer numa questão como essa é somar o grau dos expoentes. Ora, esse primeiro aqui é um polinômio de grau 1. Esse aqui é polinômio de grau 2. E esse aqui é um polinômio de grau 1. Então, quando você multiplicar, você tem que pensar só no maior. Esse vezes esse, eu repito a base e somo os expoentes. 1 mais 2 mais 1 vai dar 4. Então, esse aqui seria o expoente 4. Pedro, então, peraí. Se fosse 5x elevado a 3 mais 2x vezes, aí tivesse 7x elevado a 2 menos 3x mais 1 vezes, aí tivesse 5x elevado a 8 mais 3x elevado a 5 mais x, por exemplo, você só olha para o maior expoente desse polinômio, o maior expoente desse daqui e o maior expoente desse aqui. O que é que você vai fazer? Somar 3 mais 2 mais 8 seria o polinômio de grau 13, tá certo? Então, sempre você faria só essa somazinha aqui de boa. Bacana? Portanto, a resposta é o item D. Vamos para a próxima. Sendo o polinômio tal um cubo perfeito, o que é um cubo perfeito? É quando você tem assim, x mais um certo valor,
né? Por exemplo, x mais 1 ao cubo. Como é que eu faço isso aqui? É cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, isso aqui é um cubo perfeito, ó, x mais 1 ao cubo. Então, quando você vê, dá exatamente cubo do primeiro mais 3 vezes o... Por que eu soube que o primeiro era o x e o segundo era 1? Justamente olhando para cá, ó, para esse segundo elemento, porque era 3, era quadrado do primeiro vezes o segundo. Só que se não apareceu nada é porque era vezes 1. E depois era 3 vezes o primeiro, que apareceu o x sozinho, vezes o quadrado do segundo. Só que 1 ao quadrado continua 1. Por isso que eu entendi que seria x mais 1 ao cubo. E dessa forma, quem é o meu A? O meu A vai ser igual a 3 e o B vai ser igual a 1. Tá bom? Então, apagando isso aqui. Então, eu vou entender rapidamente que o A é igual a 3 e o B é igual a 1. O que ele pede na questão? Me diga quanto é A menos B, ou seja, 3 menos 1. Resposta 2, item B de bola. Bacana demais. Legal? Bom, agora vamos começar as questões aqui de geometria. Na geometria, nós temos assim, num triângulo retângulo cujos catetos são raiz de 8 e raiz de 9, quanto é a hipotenusa? Gente, seguinte, quando você tem um triângulo retângulo, nós temos o famoso teorema de Pitágoras, né? Nós temos aqui o famoso teorema de Pitágoras. Quando você tem aqui, ó, você tem a hipotenusa A, cateto B e cateto C. O que é que você sabe? Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, veja bem, eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Não é assim? Então, o que vai acontecer? Vem comigo aqui na tela. Nesse caso, ele está mostrando um triângulo retângulo que a hipotenusa eu não sei. Sei que um cateto é a raiz de 8 e sei que o outro cateto é a raiz de 9. Então, se você pegar a hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado. Só que quando você pega a raiz de 8 ao quadrado, vai dar 8. E a raiz de 9 ao quadrado vai dar 9. Portanto, 8 mais 9, 17. Logo, o A é a raiz de 17, que é o item D. Questãozinha de 2005. Simples, fácil, prática, gostosa, nutritiva. Bem rapidinho que a gente fez. Portanto, resposta item D. Vem comigo aqui para outra. Queridos, vem comigo aqui. Eu queria que você já soubesse de cabeça os 2 triângulos mágicos que mais caem em prova. Pessoal, a maioria das questões que caem em prova de concurso e de concurso militar, você não precisa fazer conta à mão. De cabeça mesmo você mata. Sabe qual é o triângulo retângulo que mais cai em prova? O famoso triângulo 3, 4, 5. Olha só que legal. Quando eu falo do triângulo 3, 4, 5, eu estou falando do triângulo 3, 4, 5 e dos seus múltiplos. Como assim, Pedro? O dobro, 6, 8, 10. Ou triplo, 9, 12, 15. Ou vezes 10, 30, 40, 50. Ou fração, 3 sétimos, 4 sétimos, 5 sétimos. Ou dividido por 10, 0,3, 0,4, 0,5. Então, o campeão de prova é esse aqui, é o famoso 3, 4, 5. Gente, mas isso não serve só para geometria, serve lá para trigonometria também. Então, esse aqui é o campeão. E ainda vem uma dica extra. Esse triângulo, sempre que ele é o 3, 4, 5, os lados estão em progressão aritmética. Sempre que ele falar que ele tem os lados de um triângulo retângulo em progressão aritmética, é o 3, 4, 5. Ó, nesse caso, a razão 1. Se fosse o dobro, 6, 8, 10, razão 2. Se fosse vezes 3, 9, 12, 15, era razão 3. Então,
toda vez que ele falar triângulo retângulo que tem os seus lados em progressão aritmética, magicamente já vem na tua mente. Ah, é o famoso 3, 4, 5. Então vem comigo na tela. Olha que massa. As medidas em centímetros dos lados de um triângulo retângulo ABC são expressas por 3 números que estão em... Opa, que delícia! Progressão aritmética. Já estou dizendo que os 3 lados estão em progressão aritmética. Aí você já entende, peraí, o triângulo retângulo que tem os seus lados em progressão aritmética. Então, certamente é 3 vezes 3K, 4K, 5K, ou seja, ele é proporcional ao 3, 4, 5. Só que ele disse que a razão é 3. Peraí, se a razão é 3, então vai ser 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Então, na hora que ele disse que era a razão 3, então vai ser 3 vezes 3, 4 vezes 3, 5 vezes 3. Ele é proporcional ao 3, 4, 5 e a razão da PA é a própria razão de proporção. Então, automaticamente, sem fazer conta nenhuma, eu já descubro que os lados são 9, 12 e 15. E com isso eu digo, qual é o perímetro? Ora, o perímetro é a soma dos lados. 9 com 15 dá 24, mais 12 dá 36. Pronto, já encontrei o perímetro que é 36. Aí ele pergunta, calcule a área. Ora, se eu acabei de saber que a base aqui é 12 e a altura é 9, quem é a área? A área de um triângulo é sempre base vezes a altura sobre 2. Então, a área é base vezes a altura sobre 2. Perfeito? Ou seja, eu vou fazer 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 9, 54. Portanto, a área é 54 centímetros quadrados. Caramba, que massa, que legal essa questãozinha aqui. Que velocidade que a gente consegue fluir. Vem aqui comigo. Que velocidade a gente consegue fluir só sabendo dessa dica campeã. Então, muitas vezes você vai se deparar com uma questão que ele vai dizer assim, ó. Veja bem, ele vai chegar e dizer assim, olha, um prédio tem, suponhamos aqui, 60 metros. Não, na verdade, um prédio tem 60 metros. Aí ele vai dizer, olha, a distância que eu estou daqui até a base do prédio é de 80 metros. Então, qual é aproximadamente a minha distância até o topo do prédio? Ó? Então, na verdade, ó, ele disse que aqui é 60 e disse que aqui é 80. Aí você vai lembrar, será que é o 3, 4, 5? Aqui é 20 vezes 3, aqui é 20 vezes 4, então aqui só pode ser 20 vezes 5. 100, acabou a questão. Então, basta eu te dar dois lados do triângulo que você sabe o terceiro. Isso te ajuda bastante. Então, suspeite sempre de ser um triângulo 3, 4, 5 e verifique se ele é proporcional. Massa? Então, vem comigo aqui para a próxima questão. Questãozinha que disse assim, questão da ESA de 2016, diz assim, em um triângulo retângulo de lados 9, 12 e 15, opa! 3 vezes 3, 4 vezes 3, 5 vezes 3. É o 3, 4, 5. Qual é a altura relativa ao maior lado? Nesse caso, eu vou desenhar o triângulo assim, ó. Ele diz que esse lado é 9, que esse lado é 12, que esse lado é 15. Então, o que é que eu vou fazer? O que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo qual é a altura relativa ao maior lado, ou seja, a altura relativa à hipotenusa. Pedro, como assim a altura relativa à hipotenusa? É porque é o seguinte, se eu botar esse lado 9 como base, o 12, que é o outro cateto, funciona como se fosse a altura. Se eu botar o 12 como base, o 9 vai funcionar como se fosse a altura. Ou se aqui for, se eu tratar a base como 12, a altura é 9. Se eu tratar a base como 9, a altura é o 12. E se eu tratar o 15 como base, ó, é isso que eu quero que você entenda. Se eu tratar o 15 como base,
A altura, ela vai ser essa medida. A altura vai ser essa medida que nós destacamos aqui. Como é que eu faço para encontrar isso, Pedro? Seguinte, você pode fazer assim. Se eu quiser calcular a área desse triângulo, ele é base vezes a altura sobre 2, concorda comigo? Mas, se eu colocasse o 9 como base e o 12 como altura, a área seria base vezes a altura sobre 2, concorda? Note que esse sobre 2 com esse sobre 2 vai embora, o que significa sempre que, se eu pegar o cateto vezes o cateto, ó, cateto vezes cateto, é sempre a hipotenusa vezes a altura. Então eu consigo descobrir a altura rapidamente aqui, tá certo? Eu consigo descobrir a altura rapidamente. Então aqui vai ficar H é igual a 9 vezes 12, que dá 108, dividido por 15. E quando a gente faz essa continha, vai dar 7,2. Inclusive, a maneira mais fácil era dando uma simplificadinha aqui, ó. Por 3, aqui fica 3, e por 3, aqui fica 5. E aí 3 vezes 12, ao invés de eu ter colocado 108, ficava mais fácil se eu tivesse colocado 36 sobre 5, né? 3 vezes 12 dividido por 5, que dá 7,2, resposta item A. Bacana? Pedro, tem outra maneira de fazer? Tem outra maneira. Qual é? Já sabendo que esse triângulo é o 3, 4, 5, então esse triângulozinho aqui, que a hipotenusa é 9, e esse lado aqui é a altura, ele também é o 3, 4, 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a proporção. Ora, nesse caso, aqui é como se fosse, esse aqui é como se fosse o 3K, esse aqui é como se fosse o 4K, e esse lado maior é como se fosse 5K, ó, porque ele é proporcional ao 3, 4, 5. Então, se esse aqui é o 5K igual a 9, então é porque o K, que é a constante de proporção, é 9 dividido por 5, que dá 1,8, digamos assim. Então é como se eu tivesse multiplicado todo mundo aqui por 1,8. Então é claro que essa altura é 4 vezes 1,8, ou seja, 9 quintos, que vai dar quanto? 7,2. Se eu tivesse feito a divisão, digamos assim, é como se você tivesse pegue o triângulo 3, 4, 5, ó, é como se eu tivesse pegue o triângulo 3, 4, 5 e ter feito o seguinte, ó, esse aqui vai ser quanto? Se eu entendo que 9 é 1,8 vezes maior, então 1,8 vezes 5 dá 9. 1,8 vezes 4, 7,2. E 1,8 vezes 3, 5,4. Então, os lados desse pedacinho aqui, ó, 5,4, 7,2 e 9. Então, se eu quisesse fazer a proporção com 3, 4, 5, também funcionava. Mas eu preferi ir pelo caminho mais formal para essa questão aqui, tá bom? Então, resposta item A. Massa! Agora, outra dica importante. Vem comigo aqui. Nós falamos do triângulo mágico, que é o chamado triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Outro triângulo que cai muito em prova, vou aproveitar e vou escrever também, é o 5, 12, 13. Esse que também gosta de cair em prova, cateto 5, cateto 12, hipotenusa 13. Tá bom? Eles são os dois com números inteiros, bem bonitinhos. Só que tem outro triângulo que também é muito importante eu saber na hora de uma prova, que é esse daqui. Seguinte, sempre que você pegar um triângulo retângulo em que esse ângulo aqui for de 30 graus, que você tenha um ângulo de 30 graus, claro que esse outro ângulo vai ser 60, porque sempre a soma desses dois tem que dar 90, o que vai acontecer? O lado oposto a esse ângulo de 30 graus vai ser sempre a metade da hipotenusa, porque aqui vai ser x e a hipotenusa vai ser quem? 2x. Sempre a hipotenusa é o dobro desse lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. E esse lado que está faltando vai ser x raiz de 3.
bote isso aqui na cabeça, ó. Se aqui é x, a hipotenusa é 2x e o cateto maior é x raiz de 3. Isso ajuda muito, porque isso aqui tem a ver, inclusive, com a trigonometria, ó. Se você pegar o seno de 30 graus, é o cateto oposto x sobre a hipotenusa 2x, que vai dar o quê? 1/2. E o cosseno de 30 graus, ó, o cateto adjacente, ó, x raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é 2x. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2, que é umas informações que a gente já tem que saber. Então, tem tudo a ver com esse triângulo mágico. Então, vem comigo para a tela. Olha só. Qual a área do triângulo retângulo de hipotenusa 20, cujo menor ângulo mede 30 graus? Gente, olha só como essa questão foi tranquila. Ele disse que esse ângulo era um ângulo de 30 graus, um dos ângulos, e disse que a hipotenusa era 20. E o que é que eu acabei de te explicar? Sempre que você tem um ângulo de 30 graus, o cateto menor é a metade da hipotenusa, 10. E que esse outro cateto é 10 raiz de 3. Se aqui é x, se um cateto é x, o outro cateto é x raiz de 3 e a hipotenusa é 2x. Se você sabe disso, isso te faz ganhar tanto tempo na hora de uma prova, porque você não precisou fazer conta nenhuma, já automaticamente sabe. O lado oposto ao ângulo de 30 graus sempre é a metade da hipotenusa, sempre. E ele cai tanto em prova, que vale a pena saber disso logo de maneira antecipada. Bom, o que acontece aqui? A área do triângulo vai ser base vezes a altura sobre 2, tá certo? Ó, então aqui vai ficar 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 2, 50. Então dá 50 raiz de 3. 50 raiz de 3. Olha como foi rápido e fácil. É ou não é? Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Olha, essa história de você saber as medidas desse triângulo mágico aqui, isso aqui te faz ganhar muito tempo, inclusive em questões com triângulos equiláteros. É mesmo, professor? Sim, com certeza, professor, né? Com triângulos equiláteros. Por quê? Porque o triângulo equilátero ele tem uma característica interessante. Vem comigo na tela. A área do triângulo equilátero, cuja altura mede 6 raiz de 3 é... Gente, o que é um triângulo equilátero? Vamos entender o que é um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais. E como ele tem os 3 lados iguais, ele também tem os 3 ângulos iguais. 60, 60 e o outro é 60. Só que se você traçar aí a altura desse triângulo equilátero, ele divide a base em 2 partes iguais. Olha só, se você traçar a altura desse triângulo equilátero, ele divide a base em 2 partes iguais. Como ele disse que a altura era 6 raiz de 3, como ele disse que a altura aqui era 6 raiz de 3, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente entender, peraí, Pedro, não é aquele triângulo aqui, se aqui é 60, aqui vai ser 30? Exatamente, ó. E se aqui vai ser 30, olha só o que a gente sabe. Se aqui é 30, o lado oposto aqui é x, aqui é o dobro, 2x, e aqui é x raiz de 3. Então, na hora que eu sei que a altura é 6 raiz de 3, quem é isso aqui? 6. E esse aqui? 6. E a hipotenusa? 12. E aqui? 12. Então, o lado do triângulo equilátero é 12. Imediatamente, pá! De cara. Concorda comigo? Aí ele quer a área desse triângulo equilátero. Então, como é que eu sei que é a área de um triângulo equilátero? Gente, a área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2. Mesmo que você não saiba a fórmula, e eu vou mostrar para você, mas é base, quem é a base? 12. Quanto é a altura? 6 raiz de 3 sobre 2. Portanto, vai dar o quê? 36 raiz de 3. Tá certo? Vai dar 36 raiz de 3. Portanto, a resposta é o item E. Pedro, eu sei que tem uma fórmula da área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4.
Corretíssimo. Quanto é o lado que a gente acabou de encontrar? 12. 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 12 ao quadrado, 144, dividido por 4. 36, claro, a mesma coisa. Mas veja que eu não, sem precisar usar a fórmula do triângulo equilátero, só em saber que essa técnica, vem comigo, só em saber essa história de que o lado oposto ao ângulo de 30 graus sempre é a metade da hipotenusa e essa medida é x raiz de 3, na hora que você pegou aquele triângulo equilátero, que você entendeu que o triângulo equilátero, quando eu parto aqui no meio, ele forma justamente um ângulo aqui de 30 graus, ó. Se você olhar só para a metade do triângulo equilátero, aqui, ó, aqui é 30, aqui é 60, aqui é um ângulo de 90 graus. Como eu sei que esse aqui é 6 raiz de 3, é claro que esse aqui é 6, ó, porque é o x e aqui é x raiz de 3. E a hipotenusa é o dobro, 12, ó. Pronto, ó, bateu bem certinho, ó. Então isso aqui te ajuda, inclusive, a você fazer a questão sem a necessidade de fórmula. Massa? Bom, agora vamos chegar e fechar com outra coisa que me foi pedido também, que é, Pedro, dá umas dicas aí pra gente de trigonometria. Professor, morro de medo de trigonometria. Eu queria saber uma dica aí sobre trigonometria. Deixa eu dar um pulinho aqui no chat, que eu passei pouco aqui no chat com vocês hoje, né? Como é que tá aí? Tá tudo tranquilo? Show de bola? Né? Pessoal, aí tem o Carlos Murilo, muita gente aí. O pessoal pedir para dar aquele like campeão. Você que ainda não deu aquele like, dá aquele like forte para a gente poder, para poder estarem sempre chamando a gente para vir fazer live aqui com vocês. Então, nós temos aqui, Gabriel diz, professor, tenho que ir ao médico, depois eu continuo assistindo, aproveitar a live, ficará salvo. Brigadão e boa sorte para já. Beleza. Tomara que não seja nenhum problema grave. Então vamos lá. Carlos, agora eu entendi, show de bola. Soares aí com a gente também. Tamo junto. Olha só. Que mais? Deixa eu ver aqui. Tá perdido, não entendi. Repete essa de novo. Vamos lá. O que acontece? Eu queria que você entendesse, viu, o Carlos Vitor, né, que quando você tem um triângulo, sempre, quando você tem um triângulo que eu sei que um ângulo dele é de 30 graus, o lado oposto ao ângulo de 30 graus sempre é a metade da hipotenusa. E sempre esse lado é x raiz de 3, tá bom? Com base nisso aqui, o que eu fiz? Eu simplesmente entendi que a altura desse triângulo, ele deu na questão, era 6 raiz de 3. 6 raiz de 3 é como se fosse x raiz de 3. Então, eu entendo que se esse ângulo aqui é o ângulo de 30 graus, então, o que eu sei? Se aqui é um ângulo de 30 graus, o lado oposto a esse ângulo de 30 graus, se eu chamar isso aqui de x, esse aqui será x raiz de 3. E a hipotenusa vai ser 2x. Beleza? Sempre. É uma dica que eu estou te dando. Então, sem aplicar sem aplicar Pitágoras, sem ter que aplicar trigonometria, nada. Só saber disso aqui. Se aqui é 30, o lado oposto é a metade da hipotenusa. Então, como ele disse na questão que essa altura era 6 raiz de 3, daí eu deduzi rapidamente que aqui é 6, porque aqui é 6 raiz de 3, então aqui é 6. E aqui é o dobro de 6, 12, pronto. Então eu encontrei o lado que é 12, encontrei essa base aqui que é 12, que é 6 para um lado e 6 para o outro, e eu sei a altura. Então como é que eu fiz a área? A área de todo o triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então como eu sei que a base é 12, que a altura é 6 raiz de 3 sobre 2, simplifica aqui, 3 vezes 12, 36 raiz de 3. Por isso que eu encontrei que a área do triângulo é 36 raiz de 3. Show? Bacana? Pronto, agora sim. Vamos então aqui para mais uma dica aqui, campeã. Vem comigo, vamos aplicar isso na trigonometria. Olha só a tela. Sendo x um ângulo do primeiro quadrante, ou seja, primeiro quadrante é entre 0 e 90 graus. Você sabe que no sistema aqui você tem
esse aqui é o cosseno e esse aqui é o eixo do seno. Só lembrar que o seno corre e o seno sobe, né? Cosseno corre, seno sobe. E ainda mais o quê? Sempre está em ordem alfabética. Ó. Cosseno vem primeiro, depois S de seno. Primeiro na ordem alfabética, primeiro vem X, depois vem o Y na ordem alfabética. Primeiro vem abscissa com A, depois vem ordenada com O. Então é sempre na ordem alfabética, tá? Então se você ficar aí na dúvida, nossa, quem é que vem primeiro? É o eixo do seno ou é o eixo do cosseno? Então é o cosseno na horizontal, tá bom? Aponte o item que corresponde ao cosseno de X. Então o que eu queria que vocês entendessem? Que se eu falar de primeiro quadrante, significa isso aqui, ó. Entre 0 e 90 graus. Segundo quadrante, entre 90 e 180. Terceiro quadrante, entre 180 e 270. E quarto quadrante, entre 270 e 360. Quando ele disse que era primeiro quadrante, significa que o seno é positivo e o cosseno também é positivo. Então, o que é o seno? Seno, né? Seno de X é o cateto que está separado do ângulo sobre a hipotenusa. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, olha só, se esse ângulo é X, seno é a razão entre o cateto que está separado do ângulo, 3, sobre a hipotenusa, 5. Como o seno é 3/5, cateto separado do ângulo, 3. Cateto, a hipotenusa, 5. Então, daí eu já encontro rapidamente os lados desse triângulo. 3, 5, só está faltando um dos lados. Quem é? Diz aí para mim. 4. É o famoso 3, 4, 5. 3, 4, 5. Como eu sei que um cateto é 3 e a hipotenusa é 5, o lado que está faltando é 4. E o cosseno é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está colado no ângulo, e a hipotenusa, 4/5. Portanto, ele pergunta quanto é o cosseno? Resposta simples, 4/5. Então, olha que bacana que eu quero que você entenda. Se ele chega e fala de trigonometria, dá para você matar muito rapidamente só olhando isso aqui, ó. Sempre o seno de um ângulo é o cateto que está, seno de um ângulo é o cateto que está separado do ângulo, ou seja, o cateto oposto, ó, seno separado, cosseno, cateto colado. Então, seno de um ângulo, o seno de um ângulo X é o cateto que está separado, 3, sobre a hipotenusa, 5. O cosseno de um ângulo é o cateto colado, no caso 4, sobre a hipotenusa, 5. E a tangente, ela é o seno dividido pelo cosseno, ou seja, é o cateto separado sobre o cateto colado. Olha aí que massa. Então, rapidamente a gente chega no seno, no cosseno e na tangente. Então ele pergunta, determine o valor do cosseno. Então, como eu já sabia que o seno era 3/5, por isso que eu montei um triângulo que o cateto oposto era 3 e a hipotenusa era 5. Aí eu lembrei, é o famoso 3, 4, 5. 3, 5, então aqui é quanto? 4. Se aqui é 4, o cosseno é 4/5 e a tangente é 3/4. Então vem comigo na tela. Na próxima questão ele pergunta justamente, podemos afirmar que a tangente de x é? Resposta, 3/4. Então a resposta vai ser 3/4, que é a tangente de x. E na próxima questão ele perguntou, e quanto é a tangente de 2x? Bom, para isso eu vou lembrar da tangente de A mais B. Quem é a tangente de A mais B? Tem gente aí, mas tem gente aí também? Tem gente aí também. Bem facinho de lembrar. Ó. Tangente A mais B. Tem gente aí, mas tem gente aí também? Tem gente aí também. Então é simples para você lembrar essa fórmula. E para eu lembrar a tangente de 2x, é como se o A e o B fossem iguais. Tangente de A mais tangente de B é como se fosse tangente de x mais tangente de x. 2 tangente de x. 1 menos tangente de x vezes tangente de x. Tangente ao quadrado de x. Então agora é só substituir. Como eu já sei que a tangente, nós acabamos de descobrir que ela é 3/4, vai ficar 2 vezes 3/4 sobre 1 menos 3/4 ao quadrado, que dá 9 sobre 16. Portanto, fazendo a continha aqui, vai dar 3/2, né? Porque vai cortar o 2 com o 4. E aqui embaixo vai dar 7
sobre 16. Fazendo essa continha, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Nós vamos ter aqui 8, portanto, a tangente de 2x é igual a quem? 24. Falei uma coisa, escrevi outra. 24, 3 vezes 8, 24, sobre 7. Portanto, a resposta é o item B. Essa é a tangente de 2x. Legal? Bom, agora, e se ele pedisse, por exemplo, qual é o valor da expressão seno ao quadrado mais 1 mais cosseno ao quadrado? Aí, Pedro, quer dizer que eu vou ter que substituir aqui? Pode ser, mas não precisa. Porque é o seguinte, ó. Por que não precisa substituir? Porque é o seguinte, eu já sei que a lei fundamental da trigonometria diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo, somando isso aqui, dá sempre quanto? 1. E 1 mais 1? 2. Acabou. Só isso. Só saber que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é sempre igual a 1. A propósito, de onde vem isso? Lá do ciclo trigonométrico, ó. Quando você tem um ciclo trigonométrico, o que é que acontece? Se você pegar no ciclo trigonométrico, o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. Então, olha, se você pegar aqui 1, essa medida daqui para cá é o cosseno de x. E essa medida daqui para cá é o seno de x. Então, se você pegar hipotenusa ao quadrado, que é 1 ao quadrado, é igual a cateta ao quadrado, ou seja, seno ao quadrado, mais cateta ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, acaba chegando nessa lei fundamental da trigonometria. Sempre você tem a obrigação de saber que o seno ao quadrado de um ângulo, mas o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1. Então, quando ele botou aí seno ao quadrado de x mais 1 mais cosseno ao quadrado de x, o que ele queria era que você visse que esse seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado era 1, com mais esse 1 que está aqui no meio, 2. Só isso, sem, não interessa quanto é o valor do ângulo x. Quarta questão, já chegando aqui no finalzinho das nossas questões, eu acho que tem mais 3, diz o seguinte: sabendo que x pertence ao quarto quadrante e que o cosseno de x é 0,8, podemos afirmar que o valor do seno de 2x é, questãozinha agora de 2017, e eu queria que você aprendesse exatamente o que a gente aplicar o que a gente acabou de aprender. Cosseno de x é 0,8. O que é 0,8? É 8 sobre 10. Concorda comigo? Cosseno de x é 0,8. 0,8 é 8 dividido por 10. Mas o que é 8 dividido por 10? Simplificando. 4 quintos. Opa! 4 quintos? Então ele está dizendo que se eu pegar um triângulo retângulo, que aqui é x, o cateto adjacente é 4 e a hipotenusa é 5. Então é óbvio que esse aqui é quanto? 3, certo? Então o seno de x seria quem? 3 quintos, beleza? Só que tem um detalhezinho aqui a mais na nossa história. O valor é esse, mas o sinal... Você tem que saber que o quarto quadrante tem uma característica, ó. Como o eixo do cosseno é esse, sempre que eu pegar, como o eixo do cosseno é esse, tudo que está para a direita aqui, ó, ou seja, o primeiro quadrante e o segundo e o quarto quadrante, o cosseno é positivo. Já quando eu pego, olha só, já quando eu pego o seno, o que é que vai acontecer? O eixo do seno é esse eixo aqui, ó. O eixo do seno é esse eixo aqui. Então, note que ele é positivo aqui para cima, primeiro e segundo quadrante. Já é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Ele é positivo para cima e negativo para baixo, óbvio. Então, ele acaba sendo negativo, o seno acaba sendo negativo no quarto quadrante. Então, aqui não seria 3/4, e sim menos 3/4. Quer dizer, o valor você pode tirar aqui desse triângulozinho, mas você tem que tomar cuidado com o sinal, porque o sinal depende disso aqui. E aí tem uma dica que é a seguinte: todo mundo é positivo no primeiro quadrante. Aí você bota aqui C taco, ou seja,
setaco. Aí, ou seja, o seno é positivo no primeiro e no segundo, a tangente é positiva no primeiro e no terceiro, e o cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Portanto, o cosseno é positivo no quarto, mas o seno é negativo. Como ele pede o seno de 2x, o que é que você vai fazer? Você vai colocar 2 seno x, cosseno x, né? A formulazinha do seno de 2x, tá? O seno de 2x. Então, quem é o seno de 2x? Vai ser 2 vezes o seno de x. Quem é o seno de x? Menos 3/5, vezes o cosseno, que é 4/5. Portanto, vai dar menos. Então, já sei que a resposta é menos. Esse item está errado, está errado, está errado, ó. Que é o seno de 2x, vai dar negativo. E aqui você vai fazer 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Então, é 24 dividido por 25, que dá 0,96. Está aqui a minha resposta. Pedro, também daria para fazer, em vez de colocar 0,8, ter colocado menos 0,6. E também funcionava do mesmo jeito. Bacana? Bom, agora uma questãozinha aqui que diz o seguinte, com letras. Seja x um ângulo do primeiro quadrante, atenção, hein? Primeiro quadrante, determine o valor de m que satisfaz a ambas as igualdades. Olha só, ele está dizendo, gente, olha que massa esse aqui, ó. Eu posso fazer a historinha do triângulo que eu tinha ensinado a vocês, olha só. Eu sei que o seno é o cateto, ó, imagina que o ângulo x é esse. Seno, o que é que vai acontecer? Seno é o cateto separado, o m menos 1, sobre a hipotenusa, que é m. E o cosseno, cateto colado, ou seja, o cateto adjacente, m menos 2, sobre a hipotenusa, que é m. E olha só que bacana você perceber isso aqui. Note que aqui, m, m-1, m-2 são 3 números em sequência. E 3 números em sequência vão ser quem? 3, 4, 5. Então, eu tenho que perceber que m, m-1, m-2 é uma sequência. Vem comigo aqui. Você lembra que eu falei que sempre que você pegar um triângulo retângulo, que os lados estão formando uma PA, uma sequência, 3, 4, 5, ou dobro, 6, 8, 10, ou triplo, 9, 12, 15, sempre ele é proporcional ao 3, 4, 5, pois é exatamente o 3, 4, 5 que a gente tem aqui. Então, quem é o M? 5. Resposta, vem comigo na tela. Resposta, item B de bola. Caramba, que questão massa, que questão top essa daqui. E aí você vem o quê? Para a nossa próxima questão, última questãozinha. Inclusive, eu já vi essa questão escrita errada, vou até alertar. Tem muitas vezes, eu já vi na internet o pessoal escrevendo assim, ó, sem o parêntese, fica errado. Porque desse jeito é m mais 1 sobre, é como se fosse m mais 1 sobre m. Escrever desse jeito, sem o parênteses, tá? Então, eu já vi muita questão em alguns sites de banco de dados e o pessoal realmente com dúvida nessa questão, porque, inclusive, me pediram essa questão, vem comigo aqui, me pediram para eu colocar essa questão na nossa aula de hoje, justamente porque estava com muita dúvida nessa questão, não estava conseguindo resolver, né? E a ideia é justamente essa, porque tem alguns lugares que essa questão tá com erro, né, sem esse parênteses e faz toda a diferença, tá bom? Vem comigo na tela. Então, nesse caso, ó, ele pergunta a soma dos valores de m que satisfazem a ambas as igualdades. Então, olha só o que acontece aqui. Se eu pegar e construir isso aqui em um triângulo retângulo, vou fazer aquela mesma brincadeira do triângulo retângulo, ó. Vou fazer aqui o triângulo retângulo, vou chamar isso aqui de x, vou dizer que o cateto oposto é m mais 1, hipotenusa é m. E o outro, m mais 2 e a hipotenusa é m. Só que, nesse caso, tem um pequeno detalhe. Ele não disse pra gente que m, ele não falou em momento nenhum
que era um ângulo do primeiro quadrante. Então, talvez eu tenha mais de uma solução para essa questão. O fato é que se eu pegar hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado. Se eu pegar aqui hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, se eu aplicar Pitágoras aqui, ó, vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e o m mais 2, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que é que vai acontecer? Eu sei que esse m ao quadrado vai embora com esse, e aqui você vai ficar com m ao quadrado mais 6m mais 5 é igual a 0. Pronto. Montei a minha equação do segundo grau. O que ele pediu? A soma dos valores de m. Como eu encontrei uma equação do segundo grau, nós aprendemos que a soma das raízes, quem é? Menos b sobre a. Portanto, a soma das raízes, quem é? Menos 6, e acabou a questão. Eu não preciso encontrar as raízes, eu só quero saber a soma das raízes. E aqui, gente, meu amigo, a gente chegou naquele ponto-chave que a gente encaixou as matérias, que a gente pegou aquela matéria lá do começo, onde a gente falou das raízes, que a gente tinha as relações entre as raízes, e a gente acabou misturando com geometria e misturando com trigonometria. Quer dizer, numa mesma questão, eu apliquei o conceito de geometria que a gente aprendeu do Teorema de Pitágoras, das relações do Teorema de Pitágoras, aplicamos a questão da trigonometria do seno e do cosseno e aplicamos aqui aquela questão da equação do segundo grau, em que a soma das raízes é menos b sobre a. E nessa questão, o que aconteceu de legal? Eu não precisei encontrar as minhas raízes, ele só queria a soma das raízes. E quanto é a soma das raízes? Menos b sobre a, como b é 6, menos 6. O a é 1, está resolvido o meu problema. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Beleza? Então, gente, poxa, que legal que vocês gostaram, que bom demais. Valeu aí, Lincoln. Disse aqui, como de costume, o professor tá de parabéns. Poxa, cara, que massa, obrigado. Fico muito feliz, lisonjeado, fico feliz em estar trazendo o melhor da matemática para vocês, técnicas diferenciadas, técnicas que realmente vão impactar no teu desenvolvimento, que vão impactar nos teus resultados, nas provas, porque é isso realmente que vai valer a pena, né? Obviamente construtiva, massa, a aula está muito boa, valeu demais, o Pedro Goulart, show demais, né? Que mais? Ralph disse... que estão achando da aula. Opa, ó, o monitorzão aí tá dando aquela instigada para a gente poder saber, né, de como é que tá a aula. Isso é muito importante, esse feedback que a gente tenha dos alunos, porque a gente trouxe, olha só, uma série de 24 questões de vários assuntos diferentes, mas que eles foram se encaixando. Você percebeu que propositalmente a gente foi fazendo de tal forma que ele foi gerando todo esse processo de construção do conhecimento, repetindo certas informações, porque o que faz a gente aprender é repetição. Bote isso na sua cabeça, tá bom? Então, meus queridos, muitíssimo obrigado. Sheilinha, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente sempre. Sempre maravilhosa. Cauê, top demais. Valeu. Muitíssimo obrigado. Professor, parabéns. Ótima aula. Valeu demais. Claudinei, né? Lucas, aula top demais. Cara, que massa. Tamo junto. Segue a gente lá nas redes sociais. @Pedro Evaristo. Tamo junto na construção do seu conhecimento. Sempre, sempre para o alto e avante. Valeu!